Notícias na comunidade com Leandro Thompson. Fala galera, sou eu, Leandro Thompson, chegando aqui no Notícias na Comunidade, 8 de agosto de 2024. Mais uma medalha ontem em Paris para o Brasil. Em uma final com 3 brasileiros, Augusto Akio, o Japinha, brilhou no skate park e levou o bronze. Pedro Barros, vice-campeão em Tóquio, terminou em 4º, enquanto Luigi Cini ficou em 7º. No atletismo, o Alisson dos Santos avançou à final dos 400 metros com barreiras, enquanto Almir Júnior passou para a final aí do salto triplo. No vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda venceram a dupla da Letônia e avançaram às semifinais. Já na canoagem, Isaquias Queiroz seguiu para a semifinal, assim como Ana Paula Vergutz mandou também muito bem na canoagem. O tênis de mesa, infelizmente, não conseguiu bater a França nas quartas de final da disputa masculina. Pessoal, e aquela polêmica envolvendo a Receita Federal, hein? A Receita Federal confirmou que os medalhistas olímpicos brasileiros terão de pagar impostos sobre os prêmios em dinheiro recebidos, como todo trabalhador. Há um movimento de parlamentares para isentar esse tipo de premiação, dos impostos. As medalhas têm a ressalva, o fisco aí, elas são isentas. Então, um valor sobre as medalhas não irá cair, mas sobre aí o recebimento em dinheiro e tal, de pagamento dessa premiação, sim, pode cair aí um imposto em cima disso, a Receita Federal. Olha só que interessante, galera. Após o Louvre, o Museu do Louvre, brincar aí nas suas redes sociais com a foto da Rebeca Andrade sendo reverenciada no pódio pela Simone Biles e pela outra norte-americana Jordan Chiles, a brasileira vai preparar aí um quadrozinho. Porque é o seguinte, a ginasta, olha que interessante isso, doou um dos seus colãs, sabe aquele colã bonito, amarelo, usado agora em Paris? Ela doou ao Museu Olímpico, que será construído em Los Angeles, que vai ser aí a próxima Olimpíada, a sede da próxima Olimpíada. Então foi muito interessante, na rede social do Louvre, eles brincaram aí, falaram que ia colocar aquela foto onde está a Rebeca bem no meio assim, das duas americanas, no pódio, lá no Louvre. Já pensou? Realmente, aquela foto ficou muito bacana. E falando em museu aí, como eu acabei de falar, o colã amarelo, cheio de brilhozinho, vai direto aí para um museu olímpico, que está sendo montado aí com vários aparatos do esporte em Los Angeles. Queridos, olha essa notícia aqui que interessante. Os hispânicos foram responsáveis por mais de 90% do crescimento que a população dos Estados Unidos teve de 2020 para cá. O país registrou um aumento de 3,4 milhões de pessoas no período. Dessas 3,2 milhões têm origem ou descendência de países que falam espanhol. Enquanto a população americana branca registra mais mortes do que nascimento, outros grupos, como hispânicos e asiáticos, estão crescendo dentro do território norte-americano. Para se ter uma ideia, se o número de imigrantes parar completamente, a população dos Estados Unidos começaria a diminuir já a partir do ano que vem, o que já está acontecendo em 15 estados. Com uma população mais jovem em crescimento, os hispânicos devem ter um impacto econômico e político maior ao movimentarem o mercado de trabalho americano nos próximos anos. Como a migração aí está nesses ritmos atuais crescendo, a força de trabalho deve aumentar em 5 milhões de pessoas até 2033. No entanto, o movimento pode pressionar os salários para baixo, já que, infelizmente, imigrantes tendem a ter menores remunerações no território norte-americano. Não à toa, os políticos têm olhado com cada vez mais carinho e preocupação essa população hispânica aí, tentando ganhar votos, ou sendo criticados também pelas suas posições em relação a elas. Vamos falar um pouquinho de futebol? O Bahia venceu o Botafogo por 1-0 na noite desta quarta-feira, lá na Arena Fonte Nova, e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. O único gol da partida saiu no finalzinho do segundo tempo, aos 41 minutos do segundo tempo, com o Luciano Rodrigues. Foi o primeiro gol do uruguaio com a camisa do Bahia e recebeu aí a assistência do Everton Ribeiro para fazer um gol muito bonito em cima do Botafogo. Infelizmente, o Botafogo ficou com um jogador a menos
ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. Então, muitos torcedores, hoje comentaristas também aí nas redes, estavam criticando essa expulsão aí do jogador Gregory do Botafogo. Sendo assim, o Botafogo, né, saiu desse jogo aí, perdeu a sua vaga para as quartas de final por conta dessa derrota e do empate no primeiro jogo. O Botafogo podia ter matado no primeiro jogo. E olha só, gente, após vencer o jogo de ida, protagonizado e aí uma das grandes surpresas das oitavas de final, o Juventude empatou ontem o Fluminense. O primeiro jogo, como acabei de falar, foi 3-2 para o Juventude em casa. E ontem o Fluminense ficou no empate aí com o Juventude, também não conseguiu passar. O Vasco já garantiu, né, no início da semana a sua vaguinha nas quartas de final da Copa do Brasil, e também quem garantiu foi o Flamengo. O Flamengo ontem perdeu também de 1-0, como o Botafogo, mas detalhe, a história do Flamengo foi diferente. No primeiro jogo, o Flamengo fez o dever de casa e venceu o Palmeiras por 3-2 no Maraca. Foi o que faltou no Botafogo. O Botafogo não fez o dever de casa, ficou no empate com o Bahia. E aí perdeu para o Bahia, tá fora. E o Flamengo ontem perdeu para o Palmeiras, mas conseguiu empatar. Conseguiu passar, né? Vamos falar assim, para as quartas de final. Mandou muito bem aí o time do Flamengo, segurando uma pressão que estava tendo do Palmeiras na casa dos caras, gente. Vamos falar um pouquinho agora de notícias aqui de Nova Friburgo. Olha só, a concessionária Rota 116 está realizando obras de recapeamento ali no asfalto na região de Muri, gente. Os motoristas que trafegam pelo local devem redobrar a atenção, já que o trânsito está fluindo em meia pista, naquele sistema de pare e siga. Esta operação está durando aí, né? Vai durar aí bastante tempo. Hoje está rolando, ontem começou hoje de manhã. Então o fluxo está bem, sabe aquele gargalo apertadinho, pare e siga? Cuidado, tá, pessoal? Vai com calma aí. Olha só, nessa quinta-feira, os operários, né, e as máquinas, os caminhões, estão concentrados ali no quilômetro 70 da rodovia, onde as obras continuam em ritmo intenso. Tá deixando ali, ó, o asfalto bem lisinho, então vamos ter paciência, que é uma coisa boa para a nossa população. A previsão é que os serviços de recapeamento do asfalto sigam por mais alguns dias, não deram uma data específica não, então está exigindo aí paciência dos motoristas que passam pela área. É isso aí, pessoal. Amanhã estarei de volta com o nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade com Leandro Thompson.